Dando continuidade ao nosso tema sobre a origem da ciência, nos defrontamos com esta reflexão da filosofia, que ajudou a sistematizar a ciência empírica e positivista. Foi através da filosofia que se conseguiu explicar e tirar a ciência da magia, da superstição, e valorizar o raciocínio lógico, o poder da argumentação, para entender a expressão de um fenômeno natural que se apresentava na natureza. Os gregos, de certa forma, conseguiram isso. Eles conseguiram deixar de lado o misticismo e sistematizar o conhecimento através da razão. Sua filosofia se dividiu em dois momentos: a procura do metafísico, a explicação da natureza do universo; segundo momento, o ético e político, atrelado às questões sociais individuais que deram origem às ciências humanas e sociais. A filosofia dos gregos procurava conhecer a essência dos fenômenos na realidade. Através do conhecimento desta epistemologia se tornou possível encontrar respostas para explicar fenômenos que exigiam um método lógico racional para entender esta realidade. Os gregos tinham essa percepção da realidade. Utilizaram a filosofia racional lógica dentro desse mundo intelectual para entender o fenômeno do macrocosmo e do microcosmo. Outra área bastante desenvolvida na civilização grega foi o interesse e o conhecimento do ser humano. Conseguiram desenvolver toda uma ontologia que estudava os seres na dimensão física e psíquica. Esse sistema de pensamento começou a responder muitas dúvidas sobre as contradições e a maneira de ser, pensar e viver do homem moderno. A capacidade de raciocínio lógico dos filósofos tinha como intenção responder esses questionamentos a seus discípulos. Era uma maiêutica que estava se formando com conceitos retirados de suas experiências, das suas reflexões, para que pudesse criar um conceito que explicasse temas importantes como a filosofia, a democracia e a história, a política. Então, os gregos, os filósofos, para elaborar esses conceitos na filosofia, foi preciso inventar a ciência. Porque ao interpretar a natureza, desenvolveram algumas teorias como monismo, pluralismo, intelectualismo, atomismo, conceitos elaborados durante 400 anos e permaneceu até o século XVII. Os filósofos gregos estavam interessados em conhecer os segredos e reações por detrás daquele fenômeno e colocavam muita dúvida sobre a capacidade da percepção humana para conhecer os fenômenos da realidade. Depois começaram a valorizar os fatos observados como as causas. Com este método chegaram à conclusão que o Sol girava em torno da Terra. O sangue desaparece através do corpo. A matéria da natureza se resume em 4 elementos: água, ar, terra e fogo. É importante conhecer a evolução dos conceitos, a maneira de interpretar a natureza do microcosmo e macrocosmo. Este foi o começo do pensamento científico.
Graças à filosofia surgiram teorias que procuravam estudar o comportamento das pessoas, dos fenômenos da natureza, do cosmos. No início, o método científico na filosofia exigia, na sua convenção, que todos os conceitos deveriam possuir uma interpretação sobre a natureza de sua essência. A explicação da casualidade e seus efeitos sobre a realidade poderia ser compreendida como início da evolução da ciência ocidental. A filosofia é a capacidade de argumentação que deveria provar a veracidade daquele fenômeno. E foi preciso enganos, retrocessos, avanços, erros e acertos para enriquecer e ajudar a evolução do pensamento científico atual. Nenhum cientista realiza uma descoberta sozinho, porque na sua produção experimental ou filosófica baseou-se nas descobertas de culturas e civilizações anteriores à sua existência. Muitas das explicações dos fenômenos da realidade eram esclarecidas na formulação dos seus mitos. Este era o método para explicar a natureza. Nessa civilização, existiam 4 sistemas teóricos representados por escolas de estudo do homem e do cosmos. A primeira era conhecida como a escola filosófica dos jônicos, representado pelos filósofos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, com interesse em saber do que é feito o mundo, baseado em 2 princípios, matéria e forma. Esse sistema filosófico defendia a tese de que existia uma substância única como elemento primordial de toda a natureza. Quem defendia essas ideias eram os monistas. Depois surgiu a escola de Pitágoras, que defendia a tese de que a ordem do universo poderia ser explicada através da matemática. Essa escola seguia os princípios religiosos baseados em ideias místicas e numa doutrina secreta. Pitágoras de Samos, que viveu 582 a.C., fundou a comunidade religiosa em Crótona. Como não tinha nada escrito, ficou difícil de entender o seu sistema filosófico. Pitágoras conviveu em muitas culturas, tais como Ásia Menor, Egito, Índia, e sua congregação religiosa estava interessada em participar do poder político. Existia muito respeito pela pessoa, pois fazia questão de recriar uma imagem mística e cheia de mistérios. Fazia questão de mostrar uma áurea de divindade. Seus discípulos respeitavam e eram devotos à sua doutrina filosófica. Seu sistema de ideias baseava-se na purificação da alma pela metempsicose e a purificação do espírito através do conhecimento. No seu sistema religioso, seguia os princípios do panteísmo, pois o universo era único, eterno e divino. O homem era mortal, no entanto, o seu espírito era imortal, pois representava o elo com o divino. E depois da sua morte, esse espírito reencarnava em outros homens e animais. Nesse sentido, era proibido comer carne, pois corria-se o risco de estar comendo algum ser humano. Depois, esses espíritos sofriam uma transfiguração e se reuniam-se com o Criador do universo. O tema religioso e filosófico da reencarnação foi utilizado por Platão sobre a recordação de vidas passadas. Sua moralidade era dualista. As coisas boas, luz, unidade, homem e limite. E a maldade, escuridão, pluralidade, mulher e infinito. Além desse enfoque da doutrina religiosa, existia o interesse em observar, medir, calcular e deduzir esse processo do raciocínio e representação da realidade. Conhecer o mundo através das figuras geométricas. Os desenhos procuravam explicar o real, o perfeito, o eterno dos fenômenos ilusórios, defeituosos e transitórios. Todo conhecimento geométrico e matemático foi utilizado por Descartes e Einstein, pois os números eram vistos como formas de teoremas que procuravam explicar pela demonstração
racional de suas medições para descobrir novos conceitos que poderiam ser aplicados de maneira geral, em todas as partes e em todos os casos. Foi através da matemática de Pitágoras que perceberam a importância da matemática como meio de comprovação científica. Um discípulo de Pitágoras, chamado Alcimão, que viveu 500 anos antes de Cristo, começou a estudar os seres vivos. Ao dissecá-lo, descobriu que os nervos do crânio estavam ligados aos olhos e afirmava que a origem das emoções acontecia no sistema nervoso e não no fígado e coração. Depois, Filolau, que viveu 480 a.C., disse que a Terra não é o centro do universo, mas um planeta, como os outros, do universo que girava em torno do Sol. Este filósofo influenciou muito Platão e depois Copérnico. A terceira escola grega era conhecida como intelectualistas. Eram chamados de racionalistas. Sua tese principal: a verdade sobre a realidade só pode ser revelada através do raciocínio lógico. Esta concepção filosófica afirmava que o conhecimento acontecia graças à inteligência e nunca através dos sentidos. Heráclito de Éfeso, que viveu 576 a 480 a.C., reconheceu que o conhecimento acontece através dos sentidos. Mas cada homem interpreta à sua maneira o conceito de existência. Sua tese principal sobre a interpretação do mundo vivido é de que a realidade é sempre uma contradição. A reunião dos opostos é sempre instável porque tudo muda. Sua célebre frase: nada se passa pelo mesmo rio duas vezes. Ou seja, tudo encontra-se em constante transformação, porque a máxima lei da natureza é a mudança. Reconheceu na essência da natureza um equilíbrio, pois sem inverno não existiria primavera, sem o mal não existiria o bem. Esses opostos estão sempre em contradição. Foi o primeiro a comentar sobre a energia vital na natureza, a mutação infinita com suas especificidades individuais. E indiretamente todas as forças da natureza procuram a reconciliação e equilíbrio das suas forças opostas. Parmênides de Eleia, que viveu 500 anos antes de Cristo, assumiu uma oposição às ideias de Heráclito. A tese principal de Parmênides era o determinismo. Na sua interpretação, o universo era imutável e único, e não concordava que algo pudesse surgir do nada, pois a realidade sempre existiu. Sua célebre conclusão: o ser existe e não ser não existe. Na sua concepção, a realidade não é movimento e mudança. O que existe é uma imobilidade e uma substância indivisível e infinita. A quarta escola da Grécia Antiga tinha o nome de pluralistas. Defendiam a tese de que o mundo não tinha uma forma única. Seus principais representantes foram Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Empédocles, que viveu em 490 a 435 a.C., possuía muitas habilidades. Foi campeão olímpico, político, músico, poeta, médico, filósofo, religioso e mágico. Era considerado um gênio, porque antes da escrita sistematizada, as verdades eram divulgadas em versos, porque eram mais fáceis de decorar e recordar. Na sua tese, defendia a existência de 4 raízes de todas as coisas: terra, ar, água e fogo, que representavam os conceitos de solidez, volatilidade, liquidez e energia, agregadas à essência da natureza, como calor e frio, umidade e seco. Além disso, foi o precursor da teoria evolucionista de Charles Darwin. Na sua teoria, descrevia a origem dos seres e as primeiras ideias de transformação e mutação do princípio de seleção natural. Dizia que os seres vivos e micro-organismos se combinavam aleatoriamente para propiciar um processo de evolução daquela espécie. Anaxágoras, que viveu 500 a 428 a.C., decidiu que seu pensamento deveria estar livre da influência religiosa. Péricles, Eurípides
Sócrates foram seus discípulos. Escreveu num livro sobre a natureza e a teoria dos 4 elementos. Ao contrário de Empédocles, afirmava que a matéria possuía infinitas partículas muito semelhantes. Chamou de sementes, porque entendia que na essência eram os germes das coisas, pois flutuavam no ar e agrupavam-se de diferentes formas para formar seus corpos. Essas partículas são divisíveis. Torna-se impossível que o ser deixe de ser, no princípio ampliado, na compreensão de Lavoisier. Nada nasce, nada morre, mas as coisas existentes se combinam e depois se separam novamente. Nesse período de descoberta científica, este filósofo cientista foi a primeira vítima da intolerância religiosa. O sacerdote de Atenas, conhecido como Diófistes, defendeu e aprovou uma lei: o castigo imediato de todos aqueles que descriam da religião estabelecida ou sustentasse suas próprias teorias sobre as coisas divinas. Mesmo assim, Anaxágoras foi a primeira vítima da barbárie ideológica da doutrina religiosa. Infelizmente, foi julgado e condenado à morte. E não teve outra saída, fugiu e se exilou na sua pátria, simplesmente porque afirmou que o sol não era o carro celeste carregado de divindade, mas somente uma pedra quente. Demócrito de Abdera, 470 a 400 a.C., defendia a ideia de que nada pode transformar-se ou destruir-se. Ou seja, a combinação e formação de novos corpos provém de vários elementos. A estes elementos deu o nome de átomos, que significa tomo, divisão, pedaço, substância concreta indivisível, incompreensível, homogênea e eterna, num espaço vazio de corpos vivos e mortos. Depois dessas escolas e suas divergências sobre a interpretação dos fenômenos da realidade, iniciou-se um processo de ruptura entre a filosofia e a ciência, porque dizia que a filosofia tinha sua origem na imaginação e a ciência na constatação e comprovação. Com o desenvolvimento da pesquisa do corpo na medicina e na matemática, na física, se deu início aos primeiros métodos da ciência. Hipócrates de Cos, que viveu em 460 a 375 a.C., foi o primeiro filósofo pré-socrático que exercia a medicina por uma tradição que utilizava vários métodos empíricos em escolas médicas ou de conhecimento metafísicos e filosóficos atrelados à medicina. Além disso, estudava astrologia, geometria, astronomia. Dentro dessas escolas, salientava-se o dogmatismo, o pneumatismo, o empirismo, o hipocrático. O estoicismo explicava as doenças através de uma força vital que surgia no ar. Outros diziam que o pneuma criava calor e umidade. O ecletismo reunia diversos conceitos de seitas e teorias para explicar a etiologia da doença. No século IV a.C., começaram as discussões entre teorias e a primeira escola a possuir um sistema integrado de conceitos foi a hipocrática. O culto a Esclépio, deus da medicina, filho de Deus Apolo, com uma plebeia que aprende a arte de curar com o centauro Quironte, e que acabou morrendo, foi atingido por um raio enviado por Zeus, por ter-lhe roubado o poder sobre a vida e a morte. Todos possuíam inspiração nos cultos romanos e egípcios. Esses templos foram os primeiros hospitais onde eram tratados os pacientes. O procedimento de diagnóstico clínico e seu tratamento eram recebidos durante o sono. Os sacerdotes médicos orientavam seus pacientes através de conselhos e alimentação. Levavam muito em conta os aspectos emocionais, a recomendação para a prática de atividade física. A utilização de drogas era muito
limitada e nunca realizavam nenhum tipo de cirurgia. Aquele que curava faziam questão de efetuar algum tipo de doação ou pagamento pelos serviços prestados. No final do século IV a.C., surgiram escolas médicas de Cnido, que estudava ginecologia e obstetrícia, e de Cos, a clínica geral. Hipócrates, que viveu de 460 a 375 a.C., era filho de médico. Nasceu numa família de sacerdotes médicos. Rompeu com a orientação religiosa e dizia: quem é bom nasce feito. Foi considerado o pai da medicina. A escola se afastou das explicações místicas e religiosas e procurou estudar o corpo humano através de várias disciplinas que incluíam diagnóstico, tratamento e prognóstico. No próximo, esta elucidação do pensamento grego, que tem uma influência hoje no pensamento moderno, tem a ver com um processo de evolução da ciência através da filosofia, agora chega na medicina com a intenção, de mostrar que o caminho da libertação ou do desenvolvimento intelectual, tecnológico, passa pela ciência, passa pela reflexão da filosofia. Por isso, então, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar a questão que se deu entre a filosofia e a ciência. Muito obrigado. Até o próximo seminário.